Bom dia a todos. Vamos estar dando início ao minicurso da Jornada Científica da Unirio. Primeiro eu vou estar me apresentando. Meu nome é Aline Honorato de Freitas, eu sou mestranda do PPGenf da Unirio, sou pós-graduada em estomoterapia, pós-graduada em oncologia, sou graduada em enfermagem e sou mestranda da Unirio. Tá? Minha professora orientadora é a doutora Andréia Neves, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão de resíduos de saúde na pandemia pelo novo coronavírus. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês, conversar com vocês, que assim, eu trabalho, né, numa unidade hospitalar, na gestão de resíduos, então, desde a implantação até o monitoramento, eu trabalho na assistência direta com o PGRSS. Então, deixa eu passar aqui. E quais são os objetivos desse minicurso? É apresentar para vocês o que são os resíduos de serviços de saúde, a sua classificação e as etapas do manejo, apresentar as mudanças relacionadas à gestão de resíduos com o novo coronavírus e descrever a experiência do enfermeiro no gerenciamento de resíduos em setores de atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus e recomendar ações relativas à gestão de resíduos durante a pandemia. Então, para a gente falar de resíduos de serviços de saúde, não tem como falar disso, né, sem contextualizar o que são os resíduos de serviços de saúde. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer, o que é considerado um resíduo de saúde. Quando a gente pensa em resíduo de saúde, vem na nossa cabeça que é lixo, né, que é aquilo que não é utilizado. E essa nomenclatura mudou, né? Não é mais chamado de lixo hospitalar, como era antigamente. É chamado de resíduo porque a gente sabe que existe agora todo o processo de reciclagem, de reaproveitamento. Então, nós não utilizamos mais essa nomenclatura. E o que são esses resíduos? São todos os serviços, né, cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar, serviços de estética e embelezamento. Então, com a RDC 222 de 2018, ela veio incluir alguns serviços que na 306 não tinha. Então, além de laboratórios, necrotérios, funerárias, drogarias e farmácias, estabelecimentos de ensino e pesquisas na área de saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de piercing, tatuagem, salões de beleza e estética. Então, a nova RDC veio incluir esses serviços de estética, de piercing, de tatuagem, que na RDC 306 eles não vinham trazendo. Então, todos os resíduos que são gerados nesses serviços, eles são resíduos de saúde. E por isso precisa de uma atenção especial, precisa de um descarte adequado, precisa de um tratamento especial. Então, todos esses serviços, né, que geram esse tipo de resíduo, eles precisam seguir as diretrizes da atual RDC, que é a 222. E por que isso? Porque esses resíduos eles vão gerar o quê? Impactos, tanto ambientais quanto sanitários. Né? Os impactos ambientais são a geração de lixiviados, que são esses chorumes, né? Que é o líquido que é proveniente dos resíduos, produção de gases, contaminação do lençol freático, e os impactos sanitários é a proliferação de vetores, micro-organismos patogênicos e agentes químicos.
Então, a nossa conversa hoje, né, ela começa com o nosso comprometimento. Nós precisamos estar sensibilizados e refletir sobre o nosso comportamento, sobre a nossa responsabilidade com o descarte dos resíduos nos procedimentos que executamos na nossa prática profissional. O gerenciamento de resíduo ele está relacionado a mudanças de atitude e até mesmo mudança de cultura. Por quê? Porque a nossa responsabilidade com o resíduo, né, nós, enquanto profissionais de saúde, não está só no momento do descarte, né? Ele não termina ali, no momento que a gente produz o resíduo, no momento que a gente teve o ato técnico de fazer um procedimento. Ele vai o quê? Com o descarte adequado daquele resíduo, né? No lugar adequado, no lixo adequado, no recipiente adequado. Essa é uma responsabilidade nossa. E existe, né, algumas legislações e normas, né, relacionadas aos resíduos de saúde que devem ser respeitadas, que é a RDC 306, a resolução 358 do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ela dispõe sobre tratamento e a destinação final dos resíduos de saúde. A Lei 4.352 de 2009, que dispõe sobre tratamento e a disposição final dos resíduos. A Lei 12.305, que é de 2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e a RDC 222 de 2018, que é a legislação mais nova, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Além disso, a gente tem normas técnicas, né, que é a NBR 12.809, que é relacionada ao manuseio dos resíduos de saúde, a 12.810, que é relacionada à coleta de resíduos de serviços de saúde, a 12.808, que são resíduos de serviços de saúde, a 13.853, que são os coletores para resíduos de serviços de saúde e pérfuros cortantes, a NBR 7.500, que fala as normas para os símbolos dos resíduos e o manuseio do transporte e armazenamento de materiais, a NBR 8286, que é o emprego da sinalização das unidades de transporte de rótulos nas embalagens dos produtos perigosos, a NBR 9190, que são os sacos plásticos para acondicionamento de lixo, a NBR 10.004, que são os resíduos sólidos. Tem também a resolução 237 do CONAMA, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tornou-se um importante instrumento da política ambiental pública, então uma exigibilidade necessária quando a atividade econômica é efetiva e potencialmente poluidora. E dentro de uma instituição hospitalar, quais são as parcerias, né, que o gerenciamento de resíduos tem que ter? Né, porque isso é um trabalho em conjunto, então tem que ter uma parceria junto com a diretoria da instituição, com o planejamento, com a equipe de enfermagem, com a equipe de controle de infecção hospitalar, com o serviço de segurança e medicina do trabalho, com o serviço de limpeza, com o setor de compras, com a engenharia, com os usuários e com agentes internos e externos. Por que isso? Porque todo mundo está envolvido nesse processo de descarte dos resíduos de saúde. E de quem é a responsabilidade, né? Como eu acabei de falar, pelo gerenciamento dos resíduos? Todos que fazem parte da cadeia são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a disposição final. Então, todos nós temos o nosso papel nesse processo. E quando eu falo de responsabilidade, porque isso está na lei, né? Então, assim, a gente tem responsabilidade civil, administrativa e criminal. Na Lei 6.437, ela dispõe sobre a infração sanitária sem prejuízo das sanções criminais. Então, você pode levar uma advertência ou uma multa de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão, dependendo da gravidade da sua infração, interdição do estabelecimento e cancelamento do alvará de licenciamento se você não cumprir o que diz a RDC e as normas vigentes.
E criminalmente, como que você vai responder? Né? É a Lei 9.605, de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Então, no artigo 56, ele vem tipificar a conduta penal do crime ambiental. Quem abandona produtos e substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas ao meio ambiente, à saúde humana, quem acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento, a quem poderá ser imposta uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá? Então, olha a importância disso. Né? Às vezes a gente está fazendo descarte, né? Fazendo todo esse processo aqui e não está sabendo, né, da responsabilidade que a gente tem com o resíduo. E qual é o objetivo do gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde? Conforme a RDC 222 de 2018, é diminuir a produção dos resíduos e propiciar aos resíduos gerados uma gestão eficiente, com um encaminhamento seguro desses resíduos, visando o quê? A proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde, dos recursos naturais e, principalmente, também do meio ambiente. E os objetivos específicos do gerenciamento dos resíduos? É melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar, né? Contribuir para o controle da infecção, proteger a saúde do meio ambiente, está reduzindo o volume e a massa de resíduos contaminados, estabelecer procedimentos adequados para o manejo de cada grupo de resíduo, estimular a reciclagem dos resíduos comuns. E qual é a ferramenta, né, que utilizamos para isso? Como todos nós conhecemos, né, ou já escutamos falar, nós profissionais de saúde, que é o PGRS. O PGRS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Então, o PGRS é um documento, né, que toda unidade hospitalar ele precisa ter, precisa ser elaborado. Né? No caso onde eu trabalho, eu sou a responsável técnica pelo resíduo, então fui eu que elaborei esse documento. E esse documento ele vai descrever o quê? Todos os procedimentos que devem ser adotados durante a geração do resíduo, desde a geração até a disposição final. Então, como é feito esse gerenciamento, onde é segregado, como ele é acondicionado, como é o transporte interno, como é o transporte externo, qual é a empresa que recolhe, todos os alvarás, tudo isso deve estar incluído no PGRS. Então, agora a gente vai conhecer os tipos de resíduos. A RDC ela vem dividindo, né, os resíduos por grupo. Então, nós temos a classificação dos resíduos, que eles se classificam em 5 grupos, que é o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. O grupo A são os resíduos infectantes, né, são aqueles que devem ser descartados em lixeiras revestidas com saco branco. O símbolo é esse aqui, que a gente está vendo. O grupo B são os resíduos químicos, né? São os ácidos, são os químicos de revelador e fixador de raio-x. Todos esses resíduos devem ser descartados em recipientes específicos, né? Rígidos, resistentes, com tampa. O símbolo é esse aqui, vocês estão vendo na tela. O grupo C são os resíduos radioativos, que são os resíduos provenientes de medicina nuclear, radioterapia. Eles devem ser descartados em caixas blindadas, né, em caixas concretadas, porque ele tem que ter todo um cuidado, porque ele precisa passar por um processo que a gente vai ver mais na frente. O símbolo dele é esse amarelinho. O grupo D, que são os resíduos comuns, que são aqueles que são parecidos com o lixo doméstico, que é o que a gente produz em casa. Eles devem ser descartados em sacos pretos ou azuis. O símbolo é esse verdinho aqui, pode ser preto também, é o símbolo da reciclagem. E o grupo E, que são os resíduos pérfuro-cortantes, né, que são as agulhas, as lâminas de bisturi, que devem ser descartados em coletor específico, que são as caixas de descarpar, que é essa amarelinha. E aqui tem uma caixinha laranja, porque às vezes o resíduo ele pode ser um resíduo pérfuro-cortante que esteja contaminado
com um resíduo químico. Então, existe a caixa laranja para esse acondicionamento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo individualmente. Né? O grupo A, que são os resíduos infectantes, né? São resíduos com possível presença de agentes biológicos, que pode apresentar risco de infecção. Então, quais são o que inclui nesse grupo, né? São bolsas de sangue utilizadas, bolsas dialisadoras, equipos, né, extensores de medicamentos, seringas de salinização, materiais tais como luvas, descartes de bolsas transfusionais. E o grupo A, ele se divide em 5 grupos, que é o grupo A1, A2, A3, A4 e A5. Então, cada grupo desse, ele vai ter um descarte específico. O grupo A1 são resíduos com suspeita ou certeza de contaminação biológica, ou seja, vacinas vencidas, culturas de estoques de micro-organismos, sobras de amostras de laboratório, recipientes com materiais resultantes de processos de saúde. E qual é a forma de descarte desse grupo? Né? Como é que é o fluxo? Então, assim, às vezes você tem a possibilidade de tratar esse resíduo dentro do ambiente hospitalar. E às vezes você tem que encaminhar mesmo. Então, quando tem possibilidade, esse resíduo ele passa por uma autoclave, né? Vai para o saco branco, leitoso, vai para a empresa especializada que recolhe o resíduo até chegar ao aterro sanitário. E quando não existe a possibilidade de tratamento, como que é feito? Né? Que são, no caso aqui, as bolsas de sangue cheias, elas são obrigatoriamente pelo saco vermelho, porque eles vão passar pelos incineradores, né, que vão fazer toda a destruição dos micro-organismos existentes ali, vão se transformar em cinza até chegar na disposição final, que é o aterro sanitário. E o subgrupo A2, né, são as carcaças, as peças anatômicas, as vísceras de animais provenientes de experimentos com inoculação de micro-organismo. Então, como é que é feito, né, o descarte desse tipo de resíduo? Quando ele é inoculado, né, com micro-organismos, obrigatoriamente ele vai para o saco vermelho para passar pela incineração para ir para a disposição final. Quando eles não são inoculados, eles podem ir para o saco branco ou para o cemitério de animais e aterro sanitário. O grupo A3 são peças anatômicas, né, ou produtos de fecundação. Então, você pode desligar o microfone, amor? Por favor, para não atrapalhar aqui a transmissão. Desculpa. Então, assim, na maternidade, centro cirúrgico, né, quando há uma gestante, perder um bebê, por exemplo, né, o que é feito esse resíduo? Né, quando é um bebezinho, né, um feto menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tem um valor nenhum científico. Como é feito o descarte, né, ou de um membro, uma perna, a pessoa sofreu um acidente, perdeu um membro, como que é feito esse descarte? Então, ele ou é feito sepultamento, né, a pessoa sepulta mesmo o membro, ou ele é descartado em saco vermelho. Por quê? Porque ele vai passar pelo processo de incineração até ir para o descarte final. Tá? E o subgrupo A4? O subgrupo A4 são todos os resíduos mesmo que a gente usa na nossa assistência, como os kits de linhas arteriais, endovenosas, sobras de amostras de laboratório, recipientes com fezes, urinas e secreções, tudo resultante da nossa assistência à saúde. Como que é o fluxo desse descarte? A gente vai para o saco branco, né, no setor onde ele é produzido. Desse saco branco, a equipe de higienização que recolhe esse resíduo leva até um abrigo temporário, que geralmente existe dentro do hospital. A empresa especializada contratada, que tem o licenciamento, vem buscar esse resíduo no hospital,
e esse resíduo vai para o aterro licenciado, aterro sanitário licenciado. E o subgrupo A5? O subgrupo A5 são órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfluorocortantes e os demais materiais resultantes à atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação por príons. Então, como é feito, né, o descarte desse tipo de resíduo? Né? Ele vai, ou para, se ele for perfluorocortante, ele vai para a caixa, se ele não for perfluorocortante, ele vai para o saco vermelho, vai passar pelo processo de incineração, vai para o aterro sanitário, né? Ou vai para o saco branco, se no caso depois de tratado. Né? Depois que ele foi tratado, ele pode ser considerado um resíduo infectante até chegar no aterro. E agora a gente vai para o grupo B, que são os resíduos químicos. Né? Os resíduos químicos, ele contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente, e suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Quando a gente fala de resíduo químico, a gente parece que fala uma coisa assim, muito longe da nossa realidade. Mas, assim, a gente produz resíduo químico o tempo inteiro no nosso ambiente domiciliar, né? Porque remédios, a gente descarta, né? Remédio vencido, né? Venceu os remédios, a gente pega e descarta esses remédios. E o que acontece? Esses remédios, né? Teve até um estudo há pouco tempo que esses remédios vencidos caíram, né, no esgoto, no ambiente sanitário, e contaminou nas lagoas, nos rios, e contaminou os peixes, causando o quê? A feminização desses peixes. Então, os peixes eles estão parando de se produzir. Por quê? Eles estão se tornando fêmeas, né? Então, não está tendo a classe de machos e estão parando a sua reprodução. Então, assim, olha o risco, né, que isso causa no meio ambiente. Então, todas essas regras, né, que a gente acaba tendo que seguir, né, que a Anvisa determina, é para a nossa proteção, para a proteção do meio ambiente, porque nós estamos exterminando com as raças, com a fauna, com a flora, com esse nosso comportamento. Então, os resíduos químicos é o quê? Todos os produtos hormonais, antibiótico, antirretrovirais, saneantes, desinfetantes, eles são gerados na nossa residência, em laboratórios, em unidades de internação, em blocos cirúrgicos. Eles podem ser classificados como resíduos químicos perigosos e os não perigosos, né? De acordo com a NBR e a ficha de informação de produtos químicos. Então, eles podem ser tóxicos, podem ser corrosivos, inflamáveis, explosivos, perigosos. E como que é o fluxo de descarte de resíduo químico? Né? Ele pode ser sólido ou ele pode ser líquido. E sempre deve ser descartado separadamente. Né? Se for sólido, ele vai para a caixa de descarpaque, né? Ou vai para caixas, né? Onde vai para incineração, vai ser transformado em cinza até chegar no aterro sanitário. Se ele for líquido, ele vai para bombonas plásticas, tá? Para fazer todo esse processo. O tratamento é feito por incineração e vai para o aterro industrial de classe 1 ou classe 2, dependendo da análise da cinza, né? Se é perigoso ou não perigoso. No grupo B, a gente tem ainda, eu trouxe alguns exemplos aqui, que são muito comuns dentro da unidade hospitalar, né? Porque nós usamos o termômetro ainda hoje, apesar de ter os termômetros digitais, a gente ainda tem termômetro de mercúrio. E quando isso quebra, a gente acaba não dando importância, né? Mas isso é um resíduo tóxico. Então, como que a gente resolve, né? Nesse caso, a gente pode utilizar uma seringa ou um pedaço de cartolina para poder retirar esse resíduo, né, do mercúrio que caiu, colocar num qualquer frasco, né, com tampa e submerso em água, tá? Para poder dar o destino do descarte dele. Aí você vai encaminhar, né, para a empresa especializada para o descarte. Um outro exemplo também que é muito comum, que são as lâmpadas fluorescentes, as pilhas e as baterias. Né? Então, a gente precisa também estar separando esse resíduo,
né, para poder tá enviando para empresas para reciclagem ou para empresa especializada para estar levando esse resíduo. Então, assim, lá no hospital, a gente criou bombonas, então todas as pilhas e baterias a gente separa, né, e tem uma empresa especializada que recolhe esse nosso resíduo lá. E o grupo C, né? O grupo C são os resíduos radioativos, né? São os resíduos mais perigosos que a gente tem, que são aqueles resíduos provenientes de radiação ionizante, né? Dos serviços de medicina nuclear. Então, eles são controlados pela resolução do Conselho Nacional de Energia Nuclear, serviço de radioterapia. A gente não tem ele na nossa unidade hospitalar, mas os serviços, né, lá no INCA, onde eu trabalho, a gente tem, né? Porque tem radioterapia. Então, esses resíduos precisam de um cuidado muito grande. E qual é o fluxo de descarte desse resíduo, né, do grupo C, rejeitos radioativos? Ele precisa estar num recipiente, né, blindado, numa caixa concretada, e ele vai para uma sala de decaimento. Então, ele fica lá até perder toda a sua contaminação. Depois que ele perde, que ele vai se transformar de acordo com o tipo de resíduo de origem, né? Se ele é um resíduo infectante, se ele é um resíduo químico, se ele é um resíduo comum, ou se ele é um pérfuro cortante. Então, só para vocês terem uma ideia, dependendo do tipo de radioisótopo, né, que é esse grupo de resíduos do grupo C, olha quanto tempo ele demora para se tornar um resíduo não perigoso, né? Que não contamine as pessoas e o meio ambiente. Então, assim, 60 horas, 80 dias, 600 dias, 278 dias. Então, ele precisa ficar ali fazendo esse decaimento radioativo até que ele pare de contaminar o ambiente. Então, né, existe aí até um exemplo, né, de uma ampola de raio-x, parece que jogaram num terreno baldio e matou diversas pessoas, porque as pessoas achavam que aquilo ali não tinha importância, né? E aquilo ali estava eliminando radiação. Então, assim, foi um acontecimento que teve que muitas pessoas morreram, tiveram câncer. Então, às vezes, a gente não tem noção da gravidade, né? Que um resíduo pode causar. E o grupo D, que é o resíduo comum, né? Que são os resíduos similares à nossa residência, né, que são todos os resíduos que não oferecem qualquer tipo de risco à saúde, ao meio ambiente, que são frutas, né, fralda, papel, todos esses resíduos que a gente produz em casa, também produz no ambiente hospitalar. Então, no ambiente hospitalar, motorias vazias, copo descartável, garrafa plástica, escova de dente, papel, papelão, régua, etiqueta. E como é que é o descarte desse resíduo? Né? Ele vai para o saco preto ou para o saco azul, né? Pela lixeira de cor cinza, e vai direto para o aterro sanitário. Existem os resíduos orgânicos, né? Que são os resíduos do grupo D também. Esses resíduos orgânicos, como é que é o fluxo dele? Deixa eu falar um pouquinho desse resíduo orgânico aqui, para vocês... Os resíduos orgânicos, eles podem ser encaminhados, né, ao invés de passar por aquele processo de ir para o aterro sanitário, para o lixo, para o aterro sanitário, ele pode ser acondicionado em saco marrom e podem ser direcionados para a compostagem. O que é isso? É transformar a matéria orgânica em adubo natural. Então, todo material... Por quê? Todo material, quando ele entra em decomposição, mesmo lá no aterro sanitário, ele gera um gás, né, que é chamado gás metano. Esse gás é o principal gás do efeito estufa. Então, ele está relacionado com o aquecimento global. Então, quando a gente faz a compostagem, né, que a gente transforma esses resíduos, né, que são cascas, casca de ovo, casca de legumes, casca de frutas, quando a gente leva isso para fazer a compostagem, né, que é transformar isso em adubo, a gente está ajudando com o aquecimento global, porque a gente vai evitar que esse gás metano seja produzido no meio ambiente. Tá? Então, isso é bem legal. E como que é o fluxo, né, desses resíduos do grupo D?
são os resíduos comuns. As garrafas, latinhas, os papelões, os papéis, eles ficam no saco preto ou azul, né? Vão para as cooperativas de reciclagem, podem ser triturados também pelo triturador de papel e vão para as cooperativas de reciclagem. E existe também a segregação, né, dos materiais recicláveis, que são pelas cores, né? Amarelo é o metal, o azul o papel, o vermelho é o plástico, o verde é o vidro, o marrom é o orgânico, o preto é madeira, o branco é o hospitalar, o laranja é o material perigoso, o roxo é o radioativo e o cinza é o material não reciclável. E o último grupo, que é o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, que são os materiais, né, que podem cortar, lâminas de barbear, agulhas, scalpes, ampolas de vidros, pontas, lâmina de bisturi. Repetindo aqui, que eu já falei. Então, o grupo E, né, esses materiais pérfuro-cortantes, ele pode ter contaminação biológica ou não. No caso de contaminação biológica, eles vão para essa caixa, né, de pérfuro-cortante, né, e vão para incineração, né, passam pelo processo de incineração e vai para o aterro sanitário, quando ele tem contaminação. E o grupo E, quando ele não é contaminado, né? No caso, por exemplo, a gente está falando assim, um copo de vidro que quebrou, uma xícara, porque isso aqui já tem a ver com o quê? Com a nossa responsabilidade, né? Com os coletores, né? Com os profissionais que vão coletar o nosso resíduo. Então, assim, se a gente descarta materiais pérfuro-cortantes como vidro, né? Clips, materiais pontiagudos, de qualquer forma, a gente vai causar um acidente, né? Eles podem se perfurar. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de colocar numa caixa de papelão, numa bombona plástica, num recipiente mais rígido, porque eles vão ser encaminhados para reciclagem ou para o aterro sanitário. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem de um erro, né? De um descarte, né? Correndo risco para os profissionais de saúde. Então, por exemplo, a caixa de descarpac, ela tem um limite, que são 2/3 da capacidade. Então, existe uma linha tracejada aqui, que até onde você pode estar jogando esse resíduo, né? E o resíduo enche e as pessoas acabam não retirando. Então, o ideal é o quê? Quando chega, o ideal não, o correto, né? O que está dentro da RDC. Quando chegar a 2/3 da capacidade, ele tem que ser fechado, retirado e trocado. Porque senão acontece isso aqui, ó. E o que acontece? Já não tem mais segurança, porque pode ter qualquer agulha aqui transfixada e o trabalhador vai acabar se furando, até na hora mesmo de descartar uma agulha aqui. E agora a gente entra nas etapas do manejo, né? O que é o manejo? Manejo são todas as etapas que a gente faz com o resíduo, desde a geração, né, até a disposição final. Então, existem 8 etapas desse manejo. A primeira etapa é a segregação. E o que é a segregação dos resíduos? É a separação, né, no momento da sua geração, de acordo com as suas características químicas e biológicas, do estado físico e os riscos envolvidos. Então, assim, até agora, né, a gente conversou tudo isso sobre os tipos de resíduos, sobre o tipo de caixa, de recipiente, de saco. Por quê? Porque agora, no momento que a gente gera o resíduo, é importante o quê? Que a gente faça essa separação. Então, o profissional, na hora que ele está ali, né, no seu ambiente de trabalho, né, que ele vai fazer um procedimento, ele tem que ter o cuidado, né, de conhecer esse resíduo e estar descartando no local apropriado. Então, se ele está fazendo uma punção com uma agulha, ele vai jogar no saco plástico? Não, né, ele vai jogar numa caixa de pérfuro cortante, que é o local adequado. E quais são as vantagens, né, da segregação na fonte? Né? Quando falam na segregação na fonte, é o seguinte: se você está na enfermaria, você fez, né, uma punção, como eu acabei de falar, você tem que descartar dentro da enfermaria. Então, tem que existir caixas de pérfuro cortante dentro da enfermaria. Você não pode sair dali com aquele resíduo e levar para o posto de enfermagem para o descarte. Então, você evita que resíduos infectantes contaminem outros resíduos, você diminui gastos com tratamento apenas dos resíduos infectantes, e você reduz os riscos à saúde e ao meio ambiente. Tá?
Então, aqui estão exemplos de segregação, né, que são as caixas, as lixeiras brancas, o azul, como a gente falou, né, cada resíduo tem o seu acondicionamento, tem o seu recipiente adequado. A segregação correta, né, que é essa separação, garante a segurança e a prevenção da saúde do trabalhador, da comunidade e do meio ambiente. E a segunda etapa é o acondicionamento. O que é o acondicionamento? É o ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes. Então, existem algumas regras, né? Os resíduos não devem ultrapassar 2/3 do volume do recipiente, eles devem ser substituídos quando atingir a capacidade, né, desses 2/3, ou a cada 48 horas, ou a cada 24 horas, se for um resíduo de fácil putrefação. Então, isso aqui, até na RDC, ele vem num parágrafo único, dizendo assim, que no plano de gerenciamento você tem que citar quais são os resíduos de fácil putrefação. Então, você tem que descrever isso no plano, né? Lá no hospital, a gente determinou que os resíduos vão ser trocados quando atingir 2/3 da capacidade ou em 24 horas. Por quê? É difícil a gente determinar se ali tem resíduo de fácil putrefação, se não tem, se está misturado. Então, pode causar odor, pode causar atração de inseto, né? Então, a gente determinou que são em 24 horas. Nas salas cirúrgicas e nas salas de partos, os resíduos são recolhidos imediatamente após o procedimento. Então, assim, as lixeiras lá não têm tampa, justamente por isso, porque acabou uma cirurgia, todos esses resíduos já são coletados. Tá? Então, a gente tem um grupo de resíduos e acondicionamento. Então, se eu tenho um resíduo do grupo A1, o saco é branco leitoso, com tratamento. Se é sem tratamento, é o saco vermelho. O A2, se foi inoculado, né? Se o animal, né? Aquele que a gente já falou lá na frente, se ele foi inoculado, é com saco vermelho. Se ele não foi inoculado, é com saco branco leitoso. Os resíduos A3, saco vermelho. O A4, saco branco leitoso. E o A5, saco vermelho, ou o descarpaque, se ele for pérfuro cortante. Os resíduos do grupo B, que são os resíduos químicos, é no saco laranja, ou recipientes risos com simbologia de substância tóxica, seguido da expressão resíduo químico. Os resíduos do grupo C, né, que são os resíduos da energia nuclear, né, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, eles são descartados em recipientes rígidos. O resíduo do grupo D, que são os resíduos comuns em saco preto. O resíduo do grupo E, que são os pérfuro cortantes, é naquela caixinha de pérfuro cortante. E a identificação, como é que você permite, né, o reconhecimento de resíduos quando eles estão nos sacos? Né? Porque existe a identificação das lixeiras. Agora, se você não tem identificação do saco, depois que você retira, né, o saco da lixeira, como é que você vai reconhecer esse resíduo? Né? Através da simbologia. Então, o saco branco ele tem a simbologia do resíduo biológico, né? Quando ele é um resíduo químico, ele tem a simbologia dele. O resíduo radioativo, que é esse símbolozinho amarelo. O resíduo comum, que é o saco preto ou o saco azul. E o pérfuro cortante, que é esse símbolo aqui, que vem descrito como pérfuro cortante. A quarta etapa, que é o transporte interno, né, que consiste o quê? No translado dos resíduos, né, dos pontos de geração até o local de armazenamento temporário ou armazenamento externo. Então, esse transporte interno é o quê? É o momento que a equipe de higienização, né, vai até os setores, né, recolhem o resíduo, né, amarra o saco ali, né, transporta num container até o abrigo de resíduos que tem dentro do hospital. Então, esse processo, né, do transporte interno, ele tem que ser em horários pré-definidos, para não coincidirem com horários de visitas, com horários de distribuição de alimentação. Né? Esse resíduo ele não pode ser transportado misturado. Então, por exemplo, né, num setor que tem resíduo pérfuro cortante, resíduo infectante, resíduo comum, existe, né, um container separado para transportar esse resíduo separadamente. Você não pode pegar o resíduo comum, botar no container, botar o resíduo infectante, o pérfuro cortante, tudo junto. Você separa até no momento do transporte, tá bom? A quinta etapa, que é o armazenamento, né, que existe o armazenamento dentro do hospital, que é esse abrigo de resíduo,
né, consiste na guarda de recipientes até a realização da etapa de coleta externa em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Então, é um ambiente, né, onde esses carrinhos coletores têm acesso, eles entram ali. Esse ambiente é restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, né, do equipe de higienização. Não poderá ser feito o armazenamento temporário de saco diretamente sobre o piso, então sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. Então, esses resíduos eles ficam dentro desses coletores, nesse ambiente, que é como se fosse um quarto, né, com portas, fechado. Aí na resolução tem todas as regras para essa construção desse ambiente. A etapa 6, que é a coleta e transporte externo desse resíduo, que é o momento, né, que você vai remover esse resíduo do abrigo, né, dentro do hospital e vai até a empresa contratada recolhe, né, e vai levar esse resíduo até a destinação final. Então, consiste na remoção dos resíduos do abrigo de resíduos da empresa pela empresa contratada até a unidade de tratamento ou a disposição final. E o tratamento, né? O tratamento desses resíduos, que consiste na aplicação de métodos, técnica ou processo que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. Então, existem os tipos de tratamento desses resíduos, né? O tratamento ele pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador, dependendo do resíduo, ou pela empresa contratada, né, conforme a resolução, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 237. Então, aqui eu trouxe alguns tipos de tratamento, que é o micro-ondas, que consiste na prévia trituração e imersão dos resíduos em água na área de processamento, e a ação do vapor e da radiação do micro-ondas alcança a temperatura e pressão máxima de esterilização, né? Então, o resíduo ele é triturado, né, ele é imergido em água, né? E o vapor e a radiação do micro-ondas vão fazer um processo de esterilização, matando todos os micro-organismos existentes ali. A desinfecção química, que é a descontaminação química, mais frequentemente utilizada em resíduos líquidos, tá? Ela é útil para descontaminar também resíduos que foram deixados no ambiente. Existe também a de radiação ionizante ou irradiação, que é a destruição, né, de agentes patológicos através da radiação ionizante. Existe a autoclavação e a incineração, que são os mais comuns, né? A autoclavação é um tratamento térmico em uma câmara selada, que é a autoclave, por um tempo determinado, a temperaturas que variam de 100 a 160 graus. E a duração do tratamento é de 20 a 120 minutos, eliminando todos os micro-organismos. Então, como que acontece, né, esse tratamento por autoclavação? Então, assim, né, depois que a empresa, né, foi lá no nosso hospital, na nossa unidade hospitalar, na nossa unidade de saúde, onde a gente gerou o resíduo, ele passou por todos esses processos, né, foi segregado, foi acondicionado, foi transportado, foi abrigado lá no abrigo dentro da unidade, né? A empresa veio e recolheu esses resíduos. Eles vão levar para essa estação de tratamento. Então, eles vão para esses containers aqui, vão entrar numa autoclave, vão passar por esse processo, né, de temperaturas altíssimas, até matar todo o micro-organismo. Depois, eles seguem para esse container aqui, onde ele passa aqui dentro, eles sobem por essa rampa, passam aqui dentro e vão ser triturados, né? Depois que eles estão todos triturados, eles voltam para o caminhão, né, onde eles vão ser levados para os aterros sanitários, entendeu? Então, ó, todo o caminho que é percorrido o resíduo para ser colocado nos aterros sanitários para não contaminar o nosso ambiente. Existe o tratamento por incineração, que é praticamente a mesma coisa que eu descrevi ali, só que ao invés de passar pela autoclave, ele vai passar por incineradores, né? Que são, assim, é um tratamento um pouco mais caro, né? Mas em compensação mata todos os micro-organismos, então dependendo do tipo de resíduo, ele não pode ser autoclavado, tem que ser incinerado, então alcançam temperaturas em torno de 1.100 graus, olha a diferença, né?
Lá eu falei 160 graus. Aqui são 1.100 graus Celsius. Então, destrói todos os resíduos biológicos e químicos, o qual estes são reduzidos o quê? A cinzas. Então, assim, eles produzem uma redução importante do volume de resíduo, tá? Até quase 95%. Tá? Ele permite o tratamento dos resíduos anatomopatológicos. Então, permite o tratamento de resíduos químicos e farmacêuticos. Então, assim, todo resíduo químico, toda peça anatômica, né, resíduos farmacêuticos, remédicos, antineoplásicos, antibióticos, eles passam por incineração, são transformados em cinzas e vão por aquele processo até chegar aqui, ó, nos aterros, ó, e depois eles gramam, tá vendo? E ficam tudo bonitinho. Então, existem canaletas aqui que vão absorver o gás que é produzido. Existe toda uma forma de tratamento aqui para a gente não contaminar o meio ambiente. Aqui eu trouxe um quadrinho de resumo dos métodos de tratamento, disposição final recomendados. Então, por exemplo, o grupo A, ele pode ser incinerado, autoclavado, tratamento químico, micro-ondas e radiação. O grupo B, que é o resíduo químico, ele só pode ser o quê? Incinerado. O grupo C, que são os radioativos, ele só pode ser feito o quê? O decaimento dele. Tá? Então, cada tipo de resíduo ele tem um tipo de tratamento. E a disposição final dos resíduos, que é a última etapa, que consiste na disposição dos resíduos no solo, né, com licenciamento ambiental, de acordo com a resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 358. Então, atualmente, quais são os locais que nós utilizamos para a disposição final dos resíduos? São os aterros sanitários, os aterros de resíduos perigosos classe 1, as valas sépticas, o aterro controlado e o lixão ou vazadouro. São os locais que nós fazemos a disposição final dos resíduos. Aqui, tá vendo? Ó? São os exemplos dos desenhos que eu trouxe para vocês terem uma ideia, né? Porque às vezes a gente fala de resíduos e a gente não imagina nem como é. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a biossegurança, né? Porque os profissionais eles estão envolvidos, né, nesse processo e estão expostos a risco. Então, a biossegurança, ela compreende o quê? Um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida e saúde humana do meio ambiente. Então, o que é o manejo seguro? Né? Os funcionários envolvidos em cada etapa do gerenciamento desses resíduos, eles devem ser adequadamente treinados e devem obrigatoriamente usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, usar luvas de borracha, botas de borracha, avental, máscara, óculos, todos esses equipamentos são obrigatórios. A NR32, que está envolvida na segurança e saúde do trabalhador, traz os tópicos importantes em relação à segurança, né, que são, vou falar aqui rapidamente, alimentos e bebidas não podem ser consumidos nos postos de trabalho, né, a proibição do uso de adornos nos ambientes de trabalho, a importância da lavagem das mãos, o uso do EPI. Quando acontece um acidente de trabalho, né, a comunicação deve ser imediata, ainda mais com possível exposição do agente biológico. Então, dentro do ambiente de trabalho, né, você tem que saber quem são os responsáveis e tem que se dirigir imediatamente para atendimento. O material pérfuro cortante. Os trabalhadores que utilizam esses objetos são responsáveis por esse descarte. Então, assim, às vezes você vê cirurgião, né, que fez um procedimento e larga o pérfuro cortante lá. Não. Cada pessoa que faz o uso é responsável pelo descarte do pérfuro cortante. A vacinação, né, que é obrigatória, todo trabalhador de serviço de saúde deve ser fornecido gratuitamente pelo programa de imunização ativa contra o tétano, difteria, hepatite e os estabelecidos pelo programa. O risco químico, né? Todo recipiente contendo produto químico manipulado e fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, sua concentração, a data de invase e de validade, o nome do responsável pela manipulação. Então, esses aqui são alguns cuidados, né, que a gente tem que ter no ambiente de trabalho, prevenindo riscos para o trabalhador.
E agora a gente entrou, né, na pandemia, né? Então, como é que ficou, né, isso com a pandemia? O que mudou com a pandemia? Então, assim, mudou pouca coisa, mas mudou algumas coisas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças. Primeiro, a gente vai falar sobre a classificação do novo coronavírus, né? Então, assim, os agentes biológicos, eles podem ser classificados por classes, né? Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. O coronavírus é um agente biológico de classe 3, segundo a Anvisa, que é um agente com risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade, causam sinais e lesões clínicas graves e nem sempre há tratamento, que é o caso do novo coronavírus. E aqui eu trouxe um quadrinho, né, para a gente ver. Espera aí um pouquinho que eu enrolei aqui. Que é o tempo de permanência do coronavírus na superfície. Né? É importante a gente ver isso aqui para a gente, né, ver a importância do uso do álcool, da higienização. Ele sobrevive, né, o coronavírus, no plástico por 5 dias, nas luvas cirúrgicas, olha só, por 8 horas. Então, assim, a gente está lá, né, no hospital, usando a luva, ó, e às vezes a gente se contamina e está ali com o coronavírus nas mãos por 8 horas, na madeira por 4 dias, no aço por 48 horas, no alumínio por 2 a 8 horas, no vidro por 4 dias e no papel por 4 a 5 dias. Então, olha o problema que a gente tem, né? Ele fica ali, ó, e a gente com a nossa mão vai tocando na superfície, nos ambientes, no papel, no vidro, e vai disseminando, né, esse vírus aí que veio para mudar a nossa vida. E como é a classificação dos resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados do coronavírus? Então, ele é classificado como grupo A, do subgrupo A1, que é o resíduo com presença de agente biológico, que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Então, ele entrou nesse grupo aqui, né, onde a cultura de micro-organismos de resíduos de atenção à saúde humana, que tem agente biológico, que podem causar risco de infecção. E como que é o manejo desses resíduos, né, do grupo A1? Eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos, tá? Devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade, ou uma vez a cada 48 horas, independente do volume. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente a punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistemas de abertura sem contato manual, com cantos arredondados, segundo a Anvisa 2018. Tá? Então, todo resíduo que foi, né, da assistência a pacientes com coronavírus ou suspeitos, eles devem ser acondicionados em sacos vermelhos. E a vacinação, né? Agora a gente está tendo, né, esse tempo aí de vacinação, então todo mundo se vacina. E onde vai esse resíduo da vacina? As agulhas, né, e o conjunto agulha e seringa, que são utilizados na aplicação de vacina, ele deve ser descartado em recipiente identificado, rígido, providos com tampa, resistente a punctura, ruptura e vazamento, e serem substituídos quando atingirem o nível de 3/4 da capacidade. Né? Os resíduos provenientes das atividades de vacinação, quando não puderem ser submetidos a tratamento em seu local de geração, eles devem ser recolhidos e devolvidos à Secretaria de Saúde responsável pela distribuição. Então, você está no hospital, teve uma campanha de vacinação, né? A Secretaria de Saúde enviou as doses para vocês fazerem a vacinação dentro do hospital dos profissionais de saúde, por exemplo, como aconteceu lá na minha unidade onde eu trabalho. Né? Então, vacinou todo mundo. O que vai fazer com esse resíduo? Ele, obrigatoriamente, se a gente não pode tratar ele ali, ele é devolvido para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Saúde dar um destino de tratamento e o destinação final desse resíduo de vacina. Por quê? Eles devem ser submetidos à descaracterização física, né, onde eles passam por autoclaves durante 15 minutos a temperatura de 127 graus Celsius, estufa por 30 minutos a 120 graus Celsius e qualquer outro processamento de inativação de micro-organismo de eficácia comprovada cientificamente, tá? Segundo a Anvisa 2021. Então, né, porque ali existe um vírus atenuado, então precisa passar por esse processo. Né? E quais foram as ações, né, diante dessa pandemia? Quais foram as ações que a gente teve que promover,
diante do gerenciamento de resíduos, os desafios, né, as crises, né, e as soluções que a gente teve que desenvolver. Né, nós passamos assim por um período que toda hora a gente tinha notícia nova, toda hora a gente tinha um protocolo novo, toda hora se descobria alguma coisa. Então, a Anvisa atualizava, né, toda hora uma nota técnica nova, toda hora um jeito novo de manusear, toda hora um jeito novo de tratar. Então, assim, durante esses anos de pandemia, a gente teve uma mudança muito grande nas condutas, nas ações, e isso gerou, né, muita insegurança, né, nas instituições de saúde. Então, a gente teve que o tempo todo estar promovendo ações, implementando coisas, e eu trouxe um pouquinho das coisas que a gente fez. Né? Então, assim, primeiramente, a gente fez um levantamento bibliográfico, né? Fizemos uma revisão de literatura, reunindo documentos publicados pelos órgãos reguladores. Então, a gente foi pegando tudo que foi publicado. Para quê? Para a gente estar vendo as coisas mais atuais e estar o tempo todo atualizando ali na nossa unidade de saúde. Então, a gente teve que fazer treinamentos voltados para a higienização. Então, a gente teve que ensinar, né, as meninas da higienização a infecção e a disseminação do novo coronavírus, como que acontecia, a higienização adequada das mãos, os cuidados pessoais que elas tinham que ter, como que elas iam se paramentar, né, se desparamentar, como iam colocar o EPI, como iam retirar esse EPI, né, evitando a contaminação, os procedimentos de limpeza, né, o que mudou, como ia acontecer, os fluxos de higienização, como eles aconteceriam, quais são os materiais disponíveis que tinham ali, como a gente iria aplicar esses materiais. Depois a gente teve o treinamento, né, para o gerenciamento dos resíduos. Então, assim, a gente separou carrinhos e identificou exclusivamente para o transporte, para as áreas de atendimento a pacientes com Covid. Então, assim, a gente teve esse cuidado, né, para prevenir a disseminação do novo coronavírus intra-hospitalar, né, já que a gente tinha as unidades de atendimento com os pacientes com coronavírus, né, e as unidades de atendimento com os outros pacientes. Então, assim, era injusto, né, a gente não ter esse cuidado. Imagina, disseminar, a pessoa entra com outras patologias no hospital para tratar, né, com uma crise hipertensiva, com câncer ou com uma procedimento cirúrgico, um procedimento diagnóstico, e está ali em contato com outras pessoas, com outros profissionais, né, se expondo ao risco do coronavírus. Então, por isso a gente teve que ter esse cuidado. Então, as lixeiras dos setores elas foram reidentificadas. Então, por exemplo, as unidades, por exemplo, o CTI, né, que foi transformado em CTI de Covid, todos os lixos ali eram considerados o quê? Contaminados. Tá? Então, assim, infelizmente, a gente teve, né, passou por algumas dificuldades. Então, assim, por um período, a gente teve o saco vermelho, que é o saco, né, ideal para esse resíduo, e depois a gente não teve mais. Então, assim, a Anvisa atualizou isso, dizendo que excepcionalmente poderia estar utilizando o saco branco. Então, a gente teve que manejar isso também e garantir a identificação e a segregação do lixo adequadamente. A gente estabeleceu rotinas e fluxo da retirada desses resíduos, então foi definido horários e o caminho a ser percorrido por esse resíduo, evitando o cruzamento com o horário de fornecimento de refeições e fornecimento de roupas limpas, horários de visitas. A gente trouxe aqui um cronograma que a gente colocou lá, que foi respeitado os horários. A gente implementou a rotina de higienização do abrigo de resíduos, então, assim, foi padronizado, né, os procedimentos de limpeza. Então, toda vez que a empresa, né, ia para retirar, né, o resíduo no abrigo, né, a gente tinha o processo de lavação daquele abrigo, dos carrinhos de transporte, dos utensílios utilizados pela equipe de higienização, a fim de prevenir mesmo a disseminação. A gente passou a controlar o peso do resíduo por unidade de atendimento. Então, assim, a gente conseguiu Ai, perdi o nome. A gente conseguiu uma balança para a pesagem desse resíduo.
Então, a gente mensurou e solicitou a aquisição de quantitativa adequada de saco, a gente tentou controlar a disseminação dos resíduos contaminantes no ambiente, possibilitando o armazenamento adequado desses resíduos e reduzir custos com processamento inadequado, né? Já que a gente conseguiu separar o resíduo comum do resíduo infectante. Então, foram produzidos documentos, né, que foi o POP de higienização hospitalar Covid-19, a fim de padronizar as ações da equipe de higienização e ressaltar pontos importantes em todos os processos envolvidos. A gente produziu também o POP de higienização do abrigo de resíduos, então aí a gente descreveu os procedimentos de limpeza da área de armazenamento, dos carrinhos de transporte, dos utensílios utilizados pela equipe de higienização, controlando a disseminação de materiais contaminados. A gente formulou, né, o controle de higienização, então a gente avaliou a frequência, a qualidade, os fluxos de higienização, desde o ambiente até a unidade do paciente, que era realizado pelo enfermeiro do setor. A gente criou também um checklist de procedimentos de limpeza. Então, qual era o objetivo? Era nortear o passo a passo dos procedimentos de limpeza nos ambientes. Além disso, a gente criou também um formulário de intercorrências da higienização, então, com o objetivo de facilitar o controle de pendências ou barreiras que interferissem no serviço da equipe de higienização. A gente criou essa planilha de pesagem dos resíduos, então, com objetivos de mensurar e estabelecer ações para o manejo dos mesmos. Criamos também um cronograma de limpeza terminal. Então, a gente estabeleceu datas pré-programadas, garantindo que todos os setores sejam higienizados na sua totalidade, minimizando os riscos de contaminação de pacientes e funcionários. E, por último, eu trouxe aqui para vocês, né, o que a gente viveu, né, nesse momento de pandemia, quais foram os desafios que a gente vivenciou. Então, assim, como eu falei no início, né, foram as mudanças constantes de informação que traziam inseguranças para a gente. A gente passou por restrição de insumos diversos, inclusive EPI, exigindo que adaptações. Isso não foi uma coisa só no hospital onde eu trabalho, né? Eu trabalho em 2 unidades, né? E nas 2 unidades a gente teve essa restrição de insumos. Amigas de trabalho também relataram essa restrição, porque foi uma coisa, né, a nível mundial, né? Quem acompanhou os jornais, a gente viu que foi uma coisa a nível mundial. A gente teve a abertura da semi-intensiva de Covid, então, assim, houve um aumento muito grande de demanda de serviço, com a falta de funcionário, porque muitos funcionários adoeceram, muitos funcionários foram afastados por serem do grupos de riscos, gestantes, idosos, funcionários imunodeprimidos, com patologias com imunossupressão. Então, a gente teve um déficit funcionário e aumento do trabalho. A gente teve um aumento da produção de resíduos, né? Porque toda hora lava a mão, toda hora um procedimento, toda hora um capote. Então, a gente tinha uma falta de saco, né? Escassez de saco, resultando nas constantes alterações de cor. Então, chegou uma hora que não tinha saco branco, a gente teve que criar alternativas, mudando a cor do saco, passando informações para todos os setores, informando essa mudança de cor. Então, foram estratégias que a gente teve que criar. A gente teve também resistência de alguns funcionários de higienização em executar algumas condutas necessárias. Então, assim, foi necessário empatia, né, na explanação de conhecimentos científicos sobre a pandemia, porque a equipe de higienização, né, tem um conhecimento mais limitado, até pelo grau, né, de instrução que exige o cargo. A gente teve dificuldades estruturais que exigiram constantes mudanças no espaço físico, na área de atendimento a pacientes com Covid. Então, a gente teve que adaptar as áreas de atendimento. Além disso, teve o fator emocional, né? As inseguranças da equipe relacionado ao medo de contaminação, a ocorrência de óbitos o tempo inteiro, o sofrimento das famílias, o que foi fundamental, o suporte e a empatia dos gestores da instituição. E o enfermeiro, né, no gerenciamento desses conflitos, como foi isso, né? Então, assim, eu estava ali na linha de frente, então eu vim falar um pouquinho para vocês como é que foi isso.
esses conflitos exigiram, né, esse enfrentamento exigiu um olhar crítico do enfermeiro, né, habilidade, competência para estabelecer novas estratégias, visando minimizar prejuízos nos processos estabelecidos. Então, assim, o conhecimento do enfermeiro ele foi um pilar importante para coordenar a equipe de higienização, para mantê-la segura na atuação após os treinamentos. Nós tivemos algumas resistências da equipe na pesagem do lixo, né, na não conformidade do uso do EPI, remanejamento de algumas situações. Então, assim, foi uma estabilidade vivida nesse processo e que teve que ter muito manejo com a equipe, com os processos. O enfermeiro precisou ouvir as demandas também individuais, os anseios, as dificuldades individuais de cada um, as expectativas, né, da equipe, possibilitando esclarecimentos de dúvidas e rotinas quando necessário. Então, a gente teve que ter uma aproximação da equipe ali para estar escutando, né, familiares adoecidos, perdas familiares. Então, foi um momento muito sensível, né? Foi um momento muito instável, inseguro. Então, eu trouxe aqui, ó, né, todos os sentimentos que a gente teve na pandemia. Então, foram perdas, escassez, estabilidade emocional, limitações técnicas, tivemos desafios, tivemos uma saturação de serviço, muita gente, né, para atender, tivemos um racionamento de materiais, de pessoas. Então, foi necessário o quê? Empatia, habilidade, humanização, foi necessário estar se atualizando o tempo inteiro, foi necessário conhecer as demandas da equipe e dos pacientes, foi necessário a gente estar se adaptando e estar planejando estratégias para passar por tudo isso. Então, as considerações finais que eu trago para vocês, né? Os resíduos de saúde, principalmente os infectantes, eles geram um grande impacto para a saúde pública e altos custos para a unidade de saúde, além de ocasionar riscos de contaminação à saúde dos funcionários e a pacientes. Então, manejar adequadamente esse resíduo é imprescindível para garantir a proteção de todos os envolvidos, inclusive do meio ambiente, né? A implementação dos protocolos padronizados, as condutas na unidade, a capacitação, o treinamento, a organização da equipe para atuar frente à pandemia foi imprescindível para o controle da disseminação do novo coronavírus, né? A equipe de higienização foi primordial nesse processo de trabalho durante a pandemia, porque mesmo diante de todas as limitações, a equipe esteve comprometida, né? Ela esteve coesa com as mudanças implementadas. Os protocolos institucionais encontram-se em constantes mudanças, considerando que o novo coronavírus foi recentemente descoberto e que ainda existem muitos estudos em andamento sobre o tema, o que está exigindo de nós o quê? Atualização técnico-científica constante. Aqui eu trouxe as nossas referências, tá? Que foram as bibliografias utilizadas para a construção desse conhecimento. Aqui eu trouxe uma coisa animadinha, né? Porque senão não sou eu. O peixinho falando para o outro, viu ele todo cheio de agulha e perguntou para esse: que isso, acupuntura? E o peixinho respondeu: não, lixo hospitalar jogado no rio. Ou seja, isso aqui é para a gente pensar um pouquinho na nossa conduta. Então, eu trouxe aqui para vocês um pensamento aqui, para cada um refletir, que gerenciar resíduos é dever de todos e responsabilidade de cada um. Então, juntos, né, cada um fizer a sua parte, nós iremos conseguir nosso objetivo final. E aqui eu trouxe uma mensagem também. O bom resultado de uma equipe é fruto de comprometimento de todos os membros. Então, eu venho aqui agradecer a oportunidade, né, de estar podendo conversar esse assunto com vocês. Eu sou muito grata a essa oportunidade de estar dando esse mini curso pela Unirio. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Aqui tem o meu e-mail, que é pgrss.hmsfx2020@gmail.com. E eu estou disponível, se vocês quiserem fazer algum questionamento, quiser mandar algum e-mail para tirar alguma dúvida, a gente pode estar aí ajudando vocês. Muito obrigada e um ótimo dia para todos nós.
Desculpa. Bem linda que eu vou tirar a foto. Calma aí, deixa eu subir a escada aqui que eu tô no meio da estação. Peraí. Vai, Nadia. Pode? Pode. Pronto. Foi? Valeu. Arrasou, Beijo. parabéns, tá? Ficou ótimo, adorei. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.